A paz do Senhor. Estamos aqui para falar da palavra de Deus mais uma vez, que é linda, que é gloriosa, poderosa, que só tem o melhor para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos hoje em 2 Samuel 19, do 1 ao 8. E o título para mim e para você, que o Senhor manda, é: se levante dessa tristeza. Às vezes passamos por coisas que o inimigo quer nos fazer parar, por mentira, por calúnia, pessoas manipuladoras, pessoas possessivas, que manipulam os outros para falar mal da gente. Tem um poder de enganar fora do comum. A persuasão, a palavra dele ou dela, a maior mentira vira verdade. Mas que eu e você se levante se estamos passando por alguma coisa desse jeito, desse sentido, dessa forma, dessa situação, porque Deus está vendo tudo. Ele sabe todas as coisas, ele dá corda, mas depois ele puxa de uma vez. E também tem pessoas que estão tristes por uma perca familiar, está triste por alguma situação que não tem como resolver financeira. Deus manda se levantar dessa tristeza, porque ele sabe agir. O poder está nas mãos dele. A Bíblia diz que ele diz: o poder foi me dado nos céus e na terra. Então não temos o que temer. Amém? Davi, ele estava passando por uma tristeza, a morte do seu filho. Apesar do seu filho ser um hipócrita, ser uma serpente, mas era filho. 2 Samuel 19. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lastimando por Absalão. Davi não parava de sofrer, mas Absalão tinha tirado ele do reino, tinha ridicularizado ele e queria o matar. Então Joabe, como seu general, tinha que fazer algo. Aí foi dizer a Joabe. Sempre tem a pessoa certa, não é verdade? Então a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. Era uma vitória ele ter morrido, mas também não era fácil para o pai ver seu filho como inimigo e agora morto. Naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como faz quando o envergonhado foge da peleja. O povo estava sem saber como agir. O povo estava numa situação difícil, porque a guerra foi ganha, mas foi morto o filho do rei, o mesmo que estava no reinado e que queria destruir o rei. E agora o rei desesperado, triste. Veja que situação. Mas Deus tem saída para embaraços. Estava, pois, o rei com o rosto coberto e gritava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos, de tuas filhas, a vida das tuas mulheres e a vida de tuas concubinas. Tem que ter alguém com autoridade. O general entendeu que era seu general, que tinha que fazer algo, porque infelizmente Davi não poderia agir daquela forma, mesmo sendo seu filho, mas tinha que se agir daquele jeito. Tem hora que não tem outra saída, e alguém tem que despertar aquele que por alguma situação, por uma morte, seja o que for, entra em desespero. E tem situações que não é para entrar em desespero. A gente até fica triste, mas tem que ter o equilíbrio. Amando tu os teus inimigos e odiando os teus amigos, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo, príncipe e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse, todos nós hoje fôssemos mortos, estariam bem contentes. Ele disse: olha, tu estás nos envergonhando, tu estás dizendo que o que foi feito foi errado, tu estás sem equilíbrio, em outras palavras, tu precisa despertar.
Porque se Absalão tivesse vivo e a gente tivesse morrido, ele estava contente. Porque o objetivo do teu pai, do teu filho, principalmente destruir a todos nós. Acorda. Levanta-te agora. Sai e fala conforme o coração dos teus servos. Porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Palavra dura, né? Mas o general Joabe tinha que fazer isso. Porque ele era o rei. Ele era a pessoa que tinha que estar em posição. E agora ele estava daquela forma. E se ele continuasse daquele jeito, todos iam ficar contra ele. Então o rei se levantou e se assentou à porta. Fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Infelizmente, tinha que ter um Joabe para despertar o rei. Se você está triste por algum motivo, se levante. Se você está triste porque, sabe, tirou suas forças, peça a Deus: Senhor, me renova. Senhor, me fortaleça, porque eu não posso ficar dessa forma. Às vezes perdeu um ente querido, mas você tem sua família para dar continuidade. Você precisa trabalhar. Você precisa se levantar. Sabe o que o Senhor diz em Isaías 40, verso 31? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que espera no Senhor. Então, independente da situação, espere no Senhor. Ore, peça a Deus para tirar o medo, a dor, a tristeza. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. E quando a gente é fraca, é que é forte. Precisamos se levantar de qualquer situação, porque a vida continua. O problema está aí, você não vê solução, continue orando e aguardando. Porque os que esperam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na hora certa, o Senhor escuta nosso clamor. Na hora certa, o mal cai por terra. Na hora certa, o agir do Senhor chega. Na hora certa, o milagre chega. Mas não podemos ficar prostrados. Não podemos ficar sem ação. Temos que ter atitude. Temos que agir de acordo com a vontade de Deus. Porque o Senhor é bom. E Ele só tem o melhor para mim e para você. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação e salvação. Se opera suportando com paciência, e salvação se opera suportando com paciência as aflições que nos também padecemos. Então, irmãos, se a gente passa por luta, a gente tem que estar em pé de pé. As tribulações, as dores, as dificuldades, as tristezas é para nos fortalecer na presença de Deus. Essas situações é para nos fazer palmeira, porque a palmeira vai para o lado esquerdo, mas ela não cai. Ela volta para o lado direito também, mas não arreia. E de repente ela continua de pé. Eu e você tem que continuar de pé. Eu e você, independente das situações, tem que olhar para o alto. De onde vem o meu socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor está no céu, mas o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, em todo lugar. Lá em João 15 diz: sem mim não podeis fazer nada. Então, sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Então, se a situação está difícil, se você não vê saída, a saída é Jesus. Enquanto ela não chega, vai orando, vai clamando, porque o Senhor está no controle de tudo. Amém? Não esqueça, se levante dessa tristeza. A paz do Senhor.